prestando serviços de apoio à população que vem fazer turismo de montanha. Inclusive, eu não tenho certeza se foi aqui, tenho quase certeza que sim. Mas eu vi uma matéria hoje, e aí, né, é tanta informação que a gente lê muita coisa e não capta os detalhes. Não me lembro se foi exatamente na Cordilheira do Himalaia, mas acho que foi. Que aconteceu recentemente, ou pelo menos foi divulgado hoje, na matéria que eu vi hoje, o caso de um grupo de alpinistas que deixou um dos integrantes do grupo para trás. Porque o cara morreu, o cara foi atingido por uma avalanche, isso é muito comum nessas escaladas que são super perigosas, em altitudes muito significativas. E aí, atingido por essa avalanche, o cara ficou gravemente ferido. Eles até parece que a princípio tentaram ajudar a resgatar o cara, não conseguiram. Você há de convir que é muito complicado resgatar alguém nessas condições, onde o oxigênio é super restrito, onde a temperatura é baixíssima, onde a possibilidade de se movimentar é pouca e é onde equipamentos mais robustos seriam necessários para poder fazer esse resgate. E aí tinha uma galera criticando esses alpinistas, porque eles tinham largado o amigo ali no meio do caminho, que ficou morto e cujo corpo vai ficar lá muito possivelmente por muito tempo, quem sabe para sempre. E por que eu digo para sempre? Claro, entre aspas. Porque num lugar como esse, muito frio, a gente tem maior lentidão nos processos de decomposição. Então é muito comum que ocorram mortes nessas aventuras, nessas expedições de alpinistas. É muito difícil resgatar os corpos dessas pessoas que em geral ficam lá, congelados, praticamente para sempre, claro, é um exagero, mas por muito tempo nessa região. É comum, inclusive, que as pessoas que fazem alpinismo nessa região digam que ao longo do caminho veem vários corpos, muitas vezes de alpinistas que morreram e estão ali congelados há dezenas de anos, há décadas. Pois bem, o Thiago Silva perguntou, por que os homens vivem menos do que as mulheres? Olha, há uma série de razões, né? De modo geral, a gente pode falar que é comum que em grande parte do mundo os homens bebam mais álcool do que as mulheres, fumem mais do que as mulheres, e isso por si só já seria razão suficiente para explicar uma expectativa de vida menor, além do que é muito mais comum que em violência urbana e outras atividades perigosas os homens também se envolvam. Além do fato de que, em nossa sociedade, normalmente, os homens não são induzidos tanto assim a amadurecerem cedo. A imbecilidade masculina costuma ser mais bem tolerada do que a feminina. Às mulheres se exige que amadureçam logo, que sejam sérias, que sejam responsáveis. Aos homens não. E aí isso faz com que muitas vezes os homens façam certos tipos de atividades perigosas, o que acaba reduzindo a sua expectativa de vida. Um outro país que eu vou fazer uma breve menção aqui é o Paquistão, que é um vizinho da Índia que não é tão poderoso economicamente quanto os indianos, mas que é uma grande força militar. Aqui no Paquistão, a gente tem um dos exemplos dos poucos países do mundo que possuem bomba nuclear. Falar de bomba nuclear hoje está na moda, né? Oppenheimer ficou aí, pelo menos por algum tempo, alguns dias, como um dos nomes das Trend Topics junto com Barbie, né? Aliás, quem já viu? Já viram Barbie? Já viram Oppenheimer? Já viram Barbieheimer? Você viu, meu diretor? Ainda não. Ainda não? Oppenheimer é muito bom mesmo, assim, para quem gosta de cinema, para quem se concentra, para as pessoas que têm o hábito de assistir filme, mexendo no celular e fazendo outras várias coisas, o que é algo muito comum da geração atual, eu diria que nem percam tempo indo ao cinema assistir, porque são 3 horas de filme que te exigem concentração para compreender a história. Do contrário, você vai achar chato, não vai entender muita coisa. Agora, o filme da Barbie já é mais caricato, de propósito, né? A ideia é fazer um grande deboche com tudo. Um grande deboche com o conservadorismo, também com o progressismo. O filme milita, mas deboche na militância. É bem legal, é divertido, uma experiência bastante interessante. Os dois são bons, ainda que completamente diferentes. E, caso você goste realmente do tipo de filme que é o filme feito pelo Christopher Nolan em Oppenheimer, eu sugiro que você vá ao cinema ver e veja num bom cinema. Felizmente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem alguns cinemas muito bons que tem um tipo de tela que é especial, a IMAX, né? E aí o som é melhor, a imagem é melhor e a experiência realmente
fica diferente. Inclusive, eu vi primeiro Oppenheimer, né? Aqui na Barra, no IMAX. Aí, Renan, depois eu fui ver Barbie, né? Numa outra sala comum. Cara, a impressão que eu tava ouvindo, no caso do filme da Barbie, uma caixinha JBL falsa. Assim, de tão ruim que era o som do cinema convencional comparado ao som do IMAX. Mas é digamos, um purismo que não é necessário para grande parte dos filmes, né? Aí o Thiago falou, nem tem cinema aqui. Thiago, tu mora onde? Pergunta, Thiago Silva, você mora onde? Quero saber, ó. A Luana falou que não tem cinema também onde ela mora. Você mora onde? Isso você sabe por quê, né? A gente falou numa aula sobre geografia urbana, sobre hierarquia urbana. As áreas urbanas que são mais centrais, as cidades globais, as metrópoles, elas são locais com maior infraestrutura. E aí, elas vão ter muito mais equipamentos de lazer e entretenimento do que cidades de nível inferior. A depender da cidade onde vocês morem, seja ela um centro local, um centro de zona, seguramente vai ter muito menos infraestrutura num grande centro. Metrópoles como Rio de Janeiro possuem esse tipo de vantagem, uma enorme infraestrutura à disposição. Por outro lado, sofrem também dos problemas associados ao crescimento populacional exagerado. Numa grande metrópole é comum que você tenha muito mais problemas de trânsito, de violência e outros que estão associados ao crescimento urbano desordenado e a um problema chamado de macrocefalia urbana, o que comentamos numa aula nossa de geografia urbana. Fica aí essa revisão. Tá bom? Vamos prosseguir? Olha aqui. Essa imagem mostra a estrutura de relevo do território encontrado aqui no sul da Ásia. E aí lembremos de uma coisa. Numa aula de cartografia, a gente já conversou sobre como é que as cores em um mapa topográfico não são aleatórias. Você sabe disso. Diga pra mim, você que assistiu essa aula de cartografia, o que aparece aqui em verde representa locais onde a altitude é maior ou menor? Pergunta importante, porque identificar esse tipo de cor é algo necessário para você interpretar algumas questões. Boa, Carlisson. Boa, Rafael. Áreas menores, com altitude menor, são áreas de planície. Então repare que a parte mais a oeste da Índia, assim como essa parte do nordeste, correspondem a locais de relevo baixo, áreas de planície. Aqui temos um grande planalto, planalto do Deccan. Mas veja uma coisa, o extremo norte da Índia, a fronteira da Índia com os países vizinhos, é um local de altitudes elevadíssimas, onde há uma verdadeira parede, a Cordilheira do Himalaia. E isso se explica pelo fato de que essa é uma área onde a gente vem tendo, ao longo de milhões de anos, dos últimos muitos milhões de anos, de aproximadamente 60 milhões de anos, um encontro de duas placas tectônicas diferentes. Essa é a placa onde está a maior parte do território indiano, chamada de placa tectônica indo-australiana, enquanto essa outra que está ao norte é chamada de placa tectônica euroasiática. Essas duas são placas diferentes que fazem um movimento horizontal chamado de orogênese. Quando as duas placas tectônicas se encontram horizontalmente, eu digo que esse é um movimento de orogênese convergente. Esse movimento convergente, esse encontro de placas, faz com que haja a formação de uma cadeia montanhosa. Um conjunto de montanhas recebe o nome de cordilheira. E elas, por serem o resultado da dobra de várias placas tectônicas, da dobra de uma placa tectônica sobre a outra, e por serem recentes, ou seja, terem apenas alguns milhões de anos de existência, são chamadas de dobramentos modernos. Ou seja, uma cordilheira montanhosa como a do Himalaia é o resultado do choque de duas placas tectônicas, de um movimento convergente, que provoca essa dobra, uma dobra recente, um dobramento moderno. Isso faz com que, inclusive, nós continuemos a ter um aumento da altitude nesse local. É muito provável que daqui a pouco, daqui a uns 4 ou 5 milhões de anos, o Himalaia seja ainda maior. Tenhamos lugares ainda mais altos. Ainda que, ao mesmo tempo que a gente tem esse movimento,
ocorra também um pouco de intemperismo e de erosão. Lembre-se da aula que a gente teve na outra geografia. O relevo é o resultado da atuação conjunta entre forças endógenas e exógenas. Ó, o Pitbull malvado falou um nome que é importante. Cenozoica. Era Cenozoica? Isso mesmo. Vamos lembrar daquilo que você adora, os nomes das eras geológicas? Quando a Terra surgiu? Há 4,6 bilhões de anos atrás. Claro que não foi assim. Não tem nada. Opa, Terra. Não, né? Houve, ao longo de muito tempo, a agregação de materiais que deu origem ao nosso planeta. Fato é que, desde que a Terra surgiu, há 4,6 bilhões de anos atrás, até mais ou menos 500 milhões de anos atrás, os processos foram muito lentos. Houve a formação das primeiras rochas, as magmáticas e metamórficas. Aí depois a gente teve a forma, ou melhor, enquanto isso, houve a formação das jazidas de minerais metálicos. Nessa parte central aqui da Índia, a gente tem várias áreas com esse tipo de rocha. Rochas magmáticas e metamórficas, super antigas, onde se encontra muitos minerais metálicos. Por isso, uma das coisas que sustenta a economia indiana é a exploração, o uso interno e a exportação de minérios. A Índia é um país muito rico em recursos minerais, incluindo minerais metálicos, que podem ser encontrados principalmente nessa porção central do país, que é onde eu tenho os chamados escudos cristalinos, que são conjuntos de rochas velhas, de rochas do pré-cambriano, magmáticas e metamórficas. Já esses lugares que aparecem em verde são áreas sedimentares, áreas de planície mais baixa que são mais recentes, que foram formadas nas eras geológicas mais recentes. Até há algumas áreas sedimentares que são antigas, mas nenhuma do pré-cambriano. No mínimo, ela é do Paleozoico. A maioria é do Mesozoico e algumas são do Cenozoico, que é essa era geológica mais recente, onde começou a se formar essa grande cadeia montanhosa chamada de Cordilheira do Himalaia. Tá bom? Ana Júlia perguntou se esses conteúdos das últimas aulas são muito frequentes nas provas. Não, a verdade é que não. A geografia não costuma cobrar tanto, hoje em dia, a geografia do Enem, geografia regional. Então é muito pouco provável que você tenha uma questão ultra específica sobre Índia, mas o conhecimento sobre os processos que envolvem esse país pode ser muito útil para você responder a alguma questão. Você não vai ter, muito possivelmente, nenhuma pergunta lá no Enem que te cobre conhecer que aqui eu tenho um grande planalto. Mas saber que aqui eu tenho uma área recente com cordilheira montanhosa, seguramente é importante. Saber que a Índia é o país mais populoso do mundo e que ela tem tido um crescimento vegetativo maior do que a China, também é importante. Saber que a Índia é o país de onde mais saem migrantes qualificados, onde mais acontece a fuga de cérebros, também é importante. Então entenda, não é que nós tenhamos, na prova do Enem, muitas questões extremamente específicas sobre geografia regional, mas as questões costumam trazer textos atuais, sobre situações atuais que acontecem no mundo e que naturalmente acontecem em algum ou em alguns países. Por isso, saber o contexto e as características desse lugar pode fazer diferença, principalmente, claro, dos lugares que estão em mais destaque, como é o caso da Rússia, como é o caso da China, como é o caso da Índia ou de países da União Europeia. Tá bom? Vamos prosseguir? Olha aqui. Nessa imagem, a gente tem uma descrição de ambientes naturais da Índia e suas variações de acordo com a dinâmica do clima. Veja que essa parte mais ao norte, ele chama de terras altas. Aqui o que eu tenho é um tipo de clima muito frio, com temperaturas baixíssimas o ano inteiro. Quando eu vou para outras partes do país, eu vejo que a oeste a gente tem um território árido, desértico, onde a amplitude térmica é muito alta, onde a variação de temperatura é muito alta. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse clima que aqui é apresentado como úmido subtropical, que está aqui mais ao norte. Se você vai para a área central ou mais ao sul da Índia, você vai sentir muito calor. Essa é uma área predominantemente quente. A parte mais ao norte
não costuma ter essas condições. E o que vai se destacar aqui principalmente é o fato de que ela é uma área muito úmida. E por que é uma área muito úmida? Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Qual você acha que é a correlação possível entre clima e relevo nessa parte norte do país? Presta bem atenção. Eu te falei que durante o verão a Índia é tomada por chuvas muito fortes, oriundas do oceano. Essas chuvas vêm do mar, do Oceano Índico, e elas se deslocam em direção ao interior da Índia. O que você acha que vai acontecer com essas nuvens carregadas de umidade quando elas chegarem aqui e encontrarem essa parede? Você acha que elas vão conseguir passar para o outro lado? Não vão. Então, desse lado que eu tenho, na China, é uma área desértica, seca, porque as chuvas de monção não conseguem chegar lá. São barradas por essa barreira orográfica, por essa parede chamada Cordilheira do Himalaia. Por outro lado, do lado de cá, o que acontece é, quando as nuvens carregadas de umidade batem, elas são espremidas como se fosse uma esponja de cozinha. E aí, elas descarregam toda a água que conseguiram levar até ali, fazendo com que essa parte do país seja a parte mais chuvosa. Ou seja, repara, o norte do subcontinente indiano acaba sendo a área mais chuvosa porque eu tenho um tipo de chuva, que vai ser tema inclusive da aula de daqui a pouco, chamado de chuva orográfica. E aí, quanto mais chove, maior é a possibilidade que se formem rios. E é aqui onde eu vou ter muitos rios, justamente por causa dessa dinâmica das monções. Que rios são esses? Você vai ter rios como o rio Indo, o rio Ganges, um rio que cujo nome costuma motivar a presença da quinta série na gente, né? Que é o rio Brahmaputra. Todos esses são rios cuja maior parte das águas estão ao norte do país, o que explica que essa seja a área com a maior densidade demográfica. Aliás, falando de população, olha aqui. Essa imagem é uma imagem que mostra a distribuição geográfica predominante das religiões no território indiano. Há múltiplas religiões. A principal é a hindu. Mas existem algumas áreas onde há predomínio de budistas, alguns locais onde há predomínio de muçulmanos e até mesmo algumas áreas onde há grupos importantes de religiões pouco conhecidas aqui no Brasil, como os Sikhs, além de minorias cristãs espalhadas por outros territórios. Entenda então que na Índia a maioria pertence a um grupo étnico semelhante, ainda que tenhamos muitas subdivisões e muitas minorias étnicas que são numerosas. Mas como assim? Gente, eu estou falando de um país com mais de 1 bilhão de habitantes. Qualquer minoria numerosa, qualquer 1% representa muitos milhões de pessoas. Exemplo, na Índia, a maioria da população é hindu, mas tem muitos muçulmanos. São minoria? São. De quantos milhões de pessoas é essa minoria muçulmana? Mais ou menos 250 milhões de pessoas. Tem um Brasil de muçulmanos na Índia e eles são minoria. A maioria da população indiana não tem alto poder aquisitivo, mas tem uma classe médiazinha ali que tem um poder de consumo bom. De quantos milhões de pessoas é essa classe média? De aproximadamente 230 milhões de indivíduos. Tem mais do que um Brasil dentro da Índia com capacidade de consumo, o que faz com que o país tenha um mercado consumidor interno forte. Ainda que a maioria seja pobre, tenha baixo nível de escolaridade. A maioria, como eu acabei de falar, tem baixo nível de escolaridade. Mas tem uma minoriazinha que tem alto nível de formação. Graduação, mestrado, doutorado. Sabe quantos milhões de doutores? De pessoas com doutorado. Tô falando de médico não, tá? Você sabe que, apesar do uso popular da palavra doutor para fazer referência a médico e a advogado, tecnicamente, ela deveria ser usada apenas para quem tem doutorado. Ah, mas Dom Pedro escreveu o decreto. Ó, historinha para boi dormir. Então, na Índia, essa minoria de pessoas com doutorado
é de cerca de 40 milhões de pessoas. E é claro que para vários deles vai ser interessante ir para um outro lugar, quem sabe lá para os Estados Unidos, quem sabe para a Inglaterra, para a Alemanha, porque nesses países a moeda é mais forte. E aí é isso que explica essa migração de cérebros, essa fuga de cérebros. Entendido? Uma outra coisa que é importante e que tem a ver com essa questão da religião é aquilo que ocorre nessa porção do noroeste do território indiano, na fronteira com o Paquistão e com a China. Repara que essa é uma área onde a gente tem a presença de outros grupos religiosos dominantes. A gente tem muitos muçulmanos aqui, tem áreas dominadas por budistas, mas o que nos interessa mesmo é compreender que essa parte tem muitos muçulmanos e que isso faz com que haja ali um grande foco de tensão entre a Índia e o Paquistão. Isso envolve a chamada questão da Caxemira. A Caxemira é uma região predominantemente situada na Índia, mas que se divide entre outros dois países. Um outro bom pedaço no Paquistão e um outro pedaço aqui na China. A parte da China é menos importante, porque ela é menos povoada. O problema acontece mesmo envolvendo o Paquistão e a Índia. Por quê? A Índia, vou repetir, é predominantemente hindu. O Paquistão é um país predominantemente muçulmano. Aliás, não sei se vocês sabem, mas onde isso tudo aqui foi uma grande colônia britânica, que conseguiu a independência principalmente graças a movimentos liderados por pessoas como Mahatma Gandhi, indiano, que defendia que essa antiga colônia britânica, ao conseguir a emancipação, se mantivesse como um território só. A ideia era que todos permanecessem unidos sob um único país. A princípio, todo mundo concordou. Mas, em 1947, quando aconteceu essa independência do subcontinente indiano, a galera dessa porção, mais a oeste, os muçulmanos, disse o seguinte: olha, vocês aí, hindus, valeu, mas não queremos fazer parte do mesmo país que vocês, porque senão seremos minoria. Queremos um país só pra gente. Queremos o Paquistão, o país dos puros, o país dos muçulmanos, com leis para muçulmanos. E aí, o que era então uma colônia britânica virou territórios distintos. A Índia e o Paquistão, dividido à época entre Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. O Bangladesh não era um país independente, era um pedaço do Paquistão. A parte oriental, a parte mais pobre, a parte com menos poder econômico e menos poder político. Os hindus, que seguiram comandando a Índia, não gostaram muito dessa história, mas a vida seguiu. Só que não seguiu bem. Por quê? Um mantinha ranço do outro, o que persegue existindo até hoje. E os motivos que foram escalando esse ranço relacionam-se fundamentalmente à disputa pela Caxemira. O primeiro problema aconteceu quando os paquistaneses, agora paquistaneses muçulmanos, traíram, digamos, o acordo que haviam feito com os hindus. E a coisa prosseguiu porque, como na Caxemira, tanto a Caxemira indiana quanto a Caxemira paquistanesa, a maioria é muçulmana, as pessoas que estão aqui, na parte indiana da Caxemira, por serem muçulmanas, acabam tendo muita vontade de que esse território se torne um território paquistanês. E o governo do Paquistão, é claro, incentiva isso. Então, há tempos, há décadas, o governo do Paquistão incita movimentos separatistas na Caxemira indiana, de modo que ela possa se tornar um território do Paquistão e que toda a Caxemira fique sob o controle do governo paquistanês. É claro que a Índia não gosta disso. É claro que a Índia não aceita esse tipo de movimento separatista. Quem é que quer, afinal de contas, perder um pedaço do seu território? E aí, isso faz com que essa seja uma área muito conflituosa. Todos os dias há algum tipo de conflito, algum tipo de tensão, tiros, mortes nessa área fronteiriça entre os dois países, mas especialmente no pedaço que corresponde à Caxemira.
E isso é um problema ainda mais grave porque em 1973, em meio à Guerra Fria, o mundo e grande parte das grandes nações do mundo acharam que era prudente assinar um documento em que os países se comprometeriam a não desenvolver mais armas nucleares. O Oppenheimer mostra o nascimento da bomba atômica. O que eu estou falando é um outro momento em que, em 1973 e 74, os países estavam cheios de medo de que cada vez mais nações tivessem bomba atômica e isso pudesse realmente gerar uma inevitável guerra nuclear. Foi feito então ali, na década de 70, um documento chamado de Tratado de Não Proliferação Nuclear. O combinado era, olha, quem tem bomba não faz mais e se compromete a não passar bomba e não ajudar quem não tem bomba a tê-las um dia. Quem não tem, se compromete a nunca tentar fazer uma. Legal. Claro que isso era uma forma de os países que já tinham bomba continuarem tendo privilégios de poder geopolítico sobre os demais. Mas isso é outra história. Fato é que quase todo mundo aceitou e assinou. Mas quase não é todo mundo. A Índia não assinou. O Paquistão também não. A Índia falou, olha só, não vou assinar, porque eu não confio nesse maluco aqui do lado, não. Eu não vou assinar, porque eu tenho certeza que se eu assinar e ficar aqui com cara de otário, ele vai aparecer algum dia dizendo, olha só, tenho bomba nuclear, vou tomar a Caxemira de assalto e você que aceite, engula, atura ou surta. Não vou assinar. E não assinaram. O Paquistão fez o quê? Mesmo, falou, não vou assinar, não confio nesse bando de hindu aqui do lado, eu sei que eles estão tramando alguma coisa e se ainda não estão tramando, um dia vão tramar. Não vou assinar. Ambos não assinaram, ambos desenvolveram suas respectivas bombas nucleares e ambos já fizeram teste dessas bombas. Onde? Na fronteira, um com o outro. A Índia, quando quis testar sua bomba nuclear, veio aqui para a fronteirinha, vamos dar uma testadinha aqui para ameaçar o Paquistão. E os paquistaneses fizeram o mesmo. Aliás, uma outra coisa. Como os indianos estavam revoltados com essa pressão paquistanesa para que a Caxemira passasse para o controle deles, eles resolveram dar o troco. E começaram a ficar de historinha no ouvido do Paquistão Oriental. Começaram a dizer pra galera aqui, olha só, os caras de lá estão nem aí pra vocês. Não mandam dinheiro, não mandam arma, não mandam ajuda. Tu tá aí, ó, todo ferrado. Olha a última monção, veio destruir a tua casa, arrebentou o país todo. O que eles fizeram? Nada. Eu, se fosse você, declarava independência. Se você fizer isso, eu te dou uma ajuda financeira depois. Te ajudo a reconstruir o seu território. Aí a galera daqui, do então Paquistão Oriental, pensou, boa ideia, acabou. Vamos nos transformar em um país independente. Daí nasceu Bangladesh. E aí você acha que os paquistaneses ficaram como com isso? Felizes? Óbvio que não. Então, é uma área muito tensa. Pouco se fala disso aqui no Brasil porque temos uma sociedade muito influenciada pelas notícias ocidentais. A gente escuta o espirro daquilo que acontece em Nova York, daquilo que acontece no Texas, na França, mas mal ouve falar de grandes eventos que acontecem na África ou no continente asiático. É então um dos lugares mais tensos do mundo por causa dessa rivalidade histórica entre Índia e Paquistão, que são vizinhos, e pelo fato de que ambos possuem arma nuclear. Entendido? Temos alguma dúvida aqui? Peter Park. A Índia, como a China, não adotou o controle de de natalidade. Houve em pequenos lugares da Índia a tentativa de fazer políticas desse tipo, mas elas não foram de caráter nacional, como aconteceu no território chinês. A Vitória perguntou sobre as castas. As castas se relacionam com a tradição da cultura e da religião hindu. Porém, elas são proibidas, desde que a Índia se tornou um país independente, lá em 1947. O que não significa que elas não sigam ditando a vida de muita gente, especialmente no interior e nas zonas rurais. Nas áreas urbanas, elas têm cada vez menos influência na vida das pessoas, mas nas áreas rurais, essa tradição ainda permanece, o que faz com que algumas pessoas, a depender da casta, trabalhem em um ou outro tipo de profissão, tenham mais ou menos status social. É bom entender
que a casta não tem exatamente a ver com posição econômica, mas sim com status social. Claro que muitas vezes essas duas questões se entrelaçam. E aí você tem a casta dos brahmanes, que são socialmente mais bem vistos e costumam ser algumas das pessoas mais ricas também. Mas não necessariamente existe essa correlação direta em todo o território hindu. E como eu disse, a influência das castas é cada vez menor, especialmente porque a Índia, ao longo das últimas décadas, viveu um forte processo de industrialização e de urbanização. Ela ainda é um país predominantemente rural. Repara aqui, inclusive, distribuição da população economicamente ativa por atividades econômicas no território da Índia. A maioria das pessoas trabalha em atividades primárias, fundamentalmente na agricultura. Repito, a Índia ainda tem maioria rural, aproximadamente 60% da população indiana mora no campo. A agricultura é uma atividade importante para o país e a agricultura por lá costuma ser no modo tradicional, que usa muita mão de obra. Porém, o fato de que o país viveu desde a sua independência um forte processo de industrialização, com a criação de indústrias de base e depois de indústrias de bens de consumo, fez com que houvesse muita imigração do campo para as cidades. Houve então uma urbanização, o que faz com que hoje a economia indiana, o PIB indiano, seja majoritariamente composto por atividades industriais, de comércio e de serviços. Eu vou repetir isso aqui para o caso de alguém não ter entendido. Repara, porque eu estou falando de coisas correlacionadas, mas diferentes. Presta atenção. Onde a maioria da população indiana trabalha? Na agricultura, porque a maioria mora no campo. Só que centenas de milhões de indianos moram em áreas urbanas, trabalhando em indústria, no comércio e nos serviços. E a indústria, o comércio e os serviços geram mais valor agregado. O que vale mais? Um carro ou então um saco de arroz? O que vale mais? Um robô ou café? Dependendo do café, né? Você pode pagar caríssimo. Mas fato é que as atividades primárias costumam compor a menor parte do PIB dos países, porque elas envolvem a produção de mercadorias com menor valor agregado. Entenderam a diferença? Portanto, hoje, a Índia é um país com importantes atividades industriais, com importantes fábricas de carros, fábricas de eletrônicos, que são inclusive atuantes em vários lugares do mundo. Há várias transnacionais indianas. A gente conhece pouco, porque o Brasil não tem historicamente tantas relações comerciais com a Índia. A gente tem poucos vínculos com eles quando se compara com o que temos com a China, com os Estados Unidos, com o Japão, com a Alemanha, com o Reino Unido. Mas essas empresas indianas atuam em vários lugares da Ásia e em outros lugares do mundo. A Tata é uma delas. Pode jogar no Google aí, Tata. A Tata é uma fabricante de carros que produz tecnologia bastante avançada e produz carros com ótimo custo-benefício. A gente tem muitas fabricantes de motos também. Tem uma empresa chinesa que veio para o Brasil há alguns anos, a Dafra, que se associou a uma empresa de motos indiana e que fabrica no Brasil motos que têm tecnologia indiana. Olhando para cá, a gente vê que tem vários lugares de produção industrial e de mineração, porque, como eu disse, há muitos recursos minerais no território indiano, que sustenta em parte a economia deles também. E é bom lembrar que ao sul há um importante polo tecnológico, Bangalore, que é considerada o Vale do Silício indiano. Lembrando que o Vale do Silício é aquele tecnopolo mais famoso do mundo, que a gente encontra lá na costa oeste dos Estados Unidos. Dito isso, a gente pode fechar a nossa aula e eu quero lembrar a vocês que eu não falei tanto do regime das monções porque teremos uma aula de clima daqui a pouquinho. E aí eu vou falar sobre esse regime das monções durante a nossa aula de clima. Beleza? Um beijo, um abraço e até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.